Olá, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem e que estejam preparados para mais uma trilha de aprendizagem. Essa trilha vai ser bem legal porque vocês já notaram que nós encerramos o módulo 2 de língua portuguesa, não foi? Então, essa trilha vai ser para vocês revisarem um pouquinho de tudo aquilo que vocês já estudaram e já aprenderam. Vocês topam revisar comigo? Para começar, quero saber quem lembra de um gênero textual que conhecemos lá no comecinho do livro. Esse gênero, os personagens geralmente são animais e esses animais se comportam, agem e falam como seres humanos. Além disso, sempre no final das histórias tem uma lição de moral ou algum ensinamento para fazer com que o leitor reflita sobre o comportamento daqueles personagens e traga essas experiências para a vida pessoal. Você lembra o nome desse gênero? Vou dar uma pista. Começa com a letra F. Já sabe, né? É o gênero fábula. Então escreve aqui comigo, ó. Vamos precisar da letra B, U, L, A. Formamos então o nome fábula, que é o nome desse primeiro gênero que nós conhecemos. Na primeira fábula que vocês conheceram, vocês viram que tinham dois personagens, um que só tocava e cantava e o outro que trabalhava no inverno. Você lembra o nome desses personagens? Que tal se você me ajudar a escrever? O primeiro personagem que eu quero me referir é a formiga, que assim como fábula, começa com a letra F. Então, já deixarei o F aqui. Para escrever formiga, o for, vou colocar a letra O. For, lembra daquele R do som puxado? Então, é um R para formar for, mi, M-I, formiga. O G, G-A. Formamos a palavra formiga. Outra personagem dessa história é a cigarra. E o nome da cigarra, assim como o nome da formiga, usa a letra R. Mas eu quero que você me diga, no nome cigarra eu vou usar um ou dois R's? Vamos verificar com quantos R's são? Cigarra começa com a letra C, depois a letra E. Si. O G, que também tem na palavra formiga, é o G-A. E agora o Rá. Se eu colocar apenas um R, como vai ficar essa palavra? Cigarra, cigarra. E não é cigarra que eu quero escrever. Para formar aquele som do R mais forte, como se ele estivesse lá no comecinho da palavra, eu vou colocar dois. Quando eu coloco dois R's, eu leio cigarra. A cigarra também é um dos muitos personagens que tem nas fábulas. E vocês vão conhecer nessa trilha uma fábula do urso e as abelhas. Estão curiosos? Tem um ensinamento bem importante para vocês aprenderem nessa fábula, hein? Para relembrar o segundo gênero textual que nós estudamos, eu quero que você observe essa imagem que está aqui do meu lado. Só observando a imagem, você já sabe do que se trata? Você observa que tem figuras de frutas, de tigelas, e quando você lê o título está escrito salada de frutas. Ao observar como está organizado esse texto, você logo vai perceber que é uma receita. Então, ó, o segundo gênero textual é o gênero receita. E nesse gênero receita, ele tem a função de nos instruir a preparar alguma coisa, a preparar principalmente alimentos, onde vocês podem encontrar receitas. Vocês podem encontrar em um livro, na internet, tem livros que são destinados somente a ter receitas de preparar algumas sobremesas, de preparar bolos. E neste caso aqui, é uma receita de salada de frutas. As receitas são divididas em ingredientes, que você vai ler para identificar a quantidade de ingredientes que você vai utilizar para que aquela receita dê certo. E em seguida vem o modo de preparo, passo por passo,
E você precisa seguir a ordem desse passo a passo. E no finalzinho da receita tem o rendimento dela, ou seja, quanto de porções que aquela receita vai dar. No caso da salada de fruta, vai dar 10 porções. Se tiver 5 pessoas e eu preparar essa receita, 5 pessoas conseguem comer? Conseguem, porque tem 10 porções. Mas se tiver 20 pessoas, uma receita só dá? Não, eu teria que duplicar a receita, fazer tudo em dobro. Então é uma informação também bastante importante nas receitas. E nessa receita, observe aí uma fruta que o som termina com amo, aquele som anasalado que dá a sensação que está sendo produzido pelo nariz. Já sabe que fruta é? É o mamão. Vamos escrever a palavra mamão? Para escrever mamão, você vai começar com a sílaba ma, o M, A. Para escrever mão, de mamão, você vai precisar do M, depois da letra A, só que neste caso a letra A vai ter um tio para ter esse som nasal que parece sair do nariz. E para formar o mó, mamão, você coloca a letrinha O. Lembrando que o tio ele é sempre em cima da letra A. Se colocar em cima da letra O, não está certo. Então formamos a palavra mamão. Vocês sabiam que é possível escrever o nome de uma outra fruta trocando essas duas letras aqui? Que fruta será essa, hein? Olha só, vou dar uma dica. Eu vou precisar usar essas duas letras, o E e o L. Já sabe que fruta é essa? É uma fruta amarelinha. Se eu colocar o E, ficou mé. E agora, que fruta que eu escrevi aqui? Melão. Poderia também ter na salada de frutas. Pode ser uma dica, hein? Então, mamão, melão são dois exemplos de palavras que você vai escrever usando o tio para dar o som nasal. Para esse próximo gênero, eu quero que você me acompanhe daí na leitura, hein? Então, vamos ler juntas? Ana Luísa, amanhã eu não vou poder andar de bicicleta na pracinha, pois irei ao dentista. Brincaremos juntas no sábado. Beijos, Marina. Esse gênero você também já conhece e eu sei que vocês, todos da minha turma, praticaram bastante. Esse é o bilhete. Bilhete começa com B-I, bi, e para formar o lhe, eu vou usar quais letras? O L, a letra H e depois a letra E. Formou o lhe. Lembram que o H depois do L, do C e do N tem esse som diferente? Então formamos a palavra bilhete. Em quais situações nós podemos usar um bilhete? São muitas as situações, né? Podemos usar um bilhete quando queremos deixar um recado para alguém, seja o nosso amigo, o nosso familiar, o nosso colega de escola, o nosso vizinho. Basta escrever um recadinho em um pedacinho de papel, uma folhinha de caderno e deixar em um local em que a pessoa veja, ou fazer com que aquela pessoa receba esse bilhete. E o bilhete, o que a gente pode escrever nele? Pode escrever um recado, um convite, uma mensagem carinhosa, um pedido de desculpas, pode deixar alguma informação importante, ou seja, um bilhete é muito flexível na sua forma de escrita. E tem alguns detalhes que são sempre importantes quando você vai escrever um bilhete. É importante que você escreva o nome da pessoa para quem você quer entregar esse bilhete e escrever a sua assinatura, porque senão a pessoa não vai saber quem deixou aquele recado para ela, não é mesmo? A data também é importante, para quando a pessoa for ler, ela saber se aquele bilhete foi um recado recente, se já passou, e ela se situar nessa relação de tempo. Esse próximo gênero que nós vamos estudar é um gênero que pode te ajudar a escolher um livro. Você pode encontrar ele em algum catálogo de livro, em site na internet de compra de livro. E ele sempre vem com a informação sobre o livro que você deseja. Vamos ver um exemplo desse gênero? Me acompanhe daí. Lúcia Já Vou Indo. Autora Maria Heloísa Penteado. Ilustração Maria Heloísa Penteado. Lúcia era uma lesminha. Ela demorava horas e horas para fazer qualquer coisa. Imagine você que ela recebeu um convite para participar de uma festa. Foi um rebuliço tão lento, mas tão lento,
que só para ler o convite ela já perdeu um dia inteirinho. Você acha que Lúcia vai conseguir se apressar e curtir a festa com seus amigos? Eu fiquei curiosa para essa história. Ela me parece que é boa. Quando vocês leem esse tipo de gênero textual, uma indicação literária, vocês conhecem um pouco mais sobre a história do livro e ficam curiosos ou não para conhecer toda a história. É importante saber que nesse gênero sempre deve ter o nome do autor que escreveu o livro, o nome do ilustrador e contar de forma resumida a história. Não deve contar toda a história, porque senão não teria graça ler o livro, e nem deve contar o final, para despertar a curiosidade da pessoa. E falando em indicação literária, vamos escrever esse nome aqui para vocês ficarem com ele na mente e se lembrarem de um compromisso que já já eu vou explicar para vocês. Para escrever o nome desse gênero, indicação literária, no começo da palavra indicação, eu vou utilizar o N com som nasal, porque depois desse N vem a letra D. E vocês lembram da regrinha? Antes do P e do B vem o ME para formar o som nasal. E neste caso, como é o D, eu vou usar a letra N. Indicação, vou usar o C cedilha. O A com tio formou a palavra indicação. E agora eu vou escrever literário, ó. L-I-T-T, indicação literária. Quantas letras, né? Duas palavras bem grandes. Indicação literária. E sabe o que vocês vão fazer com esse gênero? Vocês irão produzir, escrever uma indicação literária. Pense em um livro bom que você leu, um livro que foi divertido, que você gostou tanto, que você quer que seus colegas também conheçam essa história. Sabe o que você vai fazer? Vai escrever uma indicação literária, vai produzir uma arte sobre esse livro, pode ser uma pintura, uma colagem, pode até construir o personagem de sucata e vai preparar tudo isso para a apresentação. No dia da apresentação, se você quiser vestir uma fantasia desse personagem, se você quiser improvisar uma roupa para ficar parecido com a história, vai ser bem legal. E eu estou curiosa para saber quais livros vocês irão indicar e quero ler todos que vocês sugerirem, então se preparem para esse dia. E esse último gênero nos traz informações de acontecimentos atuais que aconteceram recentemente, nos traz informações quentinhas e fresquinhas. Que gênero é esse? É o gênero notícia. Vamos escrever notícia. Notícia bem quentinha, bem fresquinha. E vocês lembram quantas notícias vocês leram durante os estudos desse assunto? Vocês leram a notícia de um pedreiro que escondia o boneco para divertir crianças que ficavam internadas em um hospital. Leram a notícia de uma ONG que reforma bicicletas para fazer doações. Tem também a notícia de um menino que fazia desenhos e os vendia para ajudar sua família. E vão conhecer uma notícia bem legal sobre uma elefanta, viu? Deixei essa notícia na trilha, é uma notícia quentinha. Essas, claro, são notícias boas, as que vocês conheceram. Mas as notícias podem ser também de coisas que não são tão legais assim. As notícias relatam, informam sobre os acontecimentos da nossa sociedade, os acontecimentos atuais. E claro, notícias são sempre assim, escritas? Não, tem notícias que são faladas nos telejornais, tem notícias que são faladas no rádio, você não vê, só escuta. Tem notícias que são contadas por meio de fotos, são as fotos notícias. Viram só quantos assuntos importantes e interessantes vocês aprenderam? Espero que vocês curtam muito essa trilha, que vocês possam revisar e deixar tudo bem fresquinho na memória e guardadinho também. Que vocês também continuem aprendendo muito mais com as próximas trilhas, os próximos livros e caprichem na indicação literária, hein? Estou bem curiosa e ansiosa por esse dia.
Então, um beijo no coração, bons estudos e até mais!